A Mia apresenta, em parceria com o podcast Rabiscos, Chico Felitti e Bia Trevisan, com mediação de Jéssica Balbindo e Tadeu Rodrigues. Olá, Jéssica Balbina. Essa era a vinheta que eu tava esperando. Olá, boa tarde, Tadeu Rodrigues. Você imaginou que a gente fosse ficar 7 anos com um podcast de literatura? Nunca imaginei. Até porque eu acabei de dar uma entrevista ali e eu falei, quando você me chamou pra fazer um podcast, eu falei, vamos, o que é um podcast? Foi isso mesmo. Pior que foi isso mesmo. Eu cheguei pra Jéssica e falei, você já ouviu algum podcast de literatura? Ela falou assim, o que é podcast? Aí eu falei, você nunca ouviu nenhum? Não, eu sei que é alguma coisa que tem a ver parecido com rádio, você falou, né? Aí eu falei, mais ou menos isso. E eu procurei podcast de literatura, não achei. E a primeira intenção nossa era ficar batendo papo, só eu e ela, sobre literatura. Mas isso durou 3 episódios, e aí a Jéssica já deu a ideia de a gente começar a convidar autores e autoras contemporâneos, e deu muito certo, e estamos aí na estrada, né? Mas hoje a gente vai fazer isso, a gente mentiu que vinha o Chico e a Bia, só pra atrair público, mas a gente vai ficar aqui conversando, vocês vão ver. O cover do Chico, vocês não estão vendo o Chico e a Bia ali atrás. A gente vai ficar aqui batendo papo, e na verdade eles vão ficar escutando, a gente trouxe eles só pra ouvirem o podcast hoje. Falando um pouco, a gente sempre conta a história do Rabiscos, mas só pra ilustrar que a gente começou em 2018 e já tiveram aqui na nossa mesa, além do Chico, que já teve algumas vezes, a gente vai falar disso também, mas já vieram aqui no Rabisco Marcelo Rubens Paiva, Walter Hugo Mãe, Caco Cioca, Itamar Vieira Júnior, Chico Sá, a Dania Reis, Noemi Jaffe, Marcelino Freire, André Del Fuego, Aline Bey, Amara Moira, Jones Manuel, o Edir Augusto, que está com uma série nova, já veio algumas vezes no Rabiscos, a série do Psica, que vai lançar para Netflix, inclusive. Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana também, a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Luiz Nassif, Mar Becker, Tamara Klink, Giovanna Madalosso, enfim, muitos nomes, né, Jéssica? E aqui em Poços já veio Marcelino Freire, a Mel Duarte, o Leonardo Piana, a Cidinha Mello, a gente tem trazido também, né, o Rabiscos ao vivo aqui. E hoje também. E o Lucas Macabeia. O Lucas Macabeia, que veio aí. A gente tem feito esse Rabiscos na Praça. E para nossa surpresa, sempre lotado, né, Jéssica? Eu acho que isso é uma coisa muito incrível, né? Eu fico muito feliz. Uma das coisas que eu mais amo, que mais me dá tesão é isso, é poder falar de literatura na praça. Eu acho que tudo que eu faço, né, por trás assim disso é para chegar aqui e ter um público disposto a ouvir sobre literatura. E isso me mobiliza muito. Eu acho isso muito rico, muito importante, sobretudo no cenário que a gente vive, com as péssimas ou quase nenhuma investimento público em livro, leitura, literatura, em eventos do porte. Então eu fico muito feliz. Obrigada pelas presenças e pela escuta. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigada. Então é isso. Quem tirar foto, marca a gente também, Podcast Rabiscos no Instagram. E segue a gente no Spotify, no Deezer. A gente tá na Audible também agora. Quem assina a Audible consegue ouvir offline. É isso. Sem mais delongas. Senhoras e senhores, com vocês, Chico Felitti e Bia Trevisan. Uhul! Lugar marcado ou não? Não, pode sentar. Qualquer lugar. Senta aqui. Eu quero entrar de novo. Intercala. Eu quero entrar de novo, porque eu quero essa recepção calorosa. A gente falou que o Chico tem a chave da porta do Rabiscos, né, Chico? Desculpa, gente, eu não sei trabalhar com áudio. Eu quero que você me dê ações, eu não quero a chave, eu quero 10% das ações. O Chico veio no primeiro ano falar sobre o fofão da Augusta, né? Caramba. Já faz 7 anos, né? 7 anos. Tamo velho, tamo acabado. Tamo velho. Eu vou apresentar os nossos convidados, caso alguém não os conheça, como é praxe, e também para quem tá ouvindo, né? Porque a gente tá aqui falando e, sei lá, as pessoas vão ouvir isso depois. O Chico Felitti é escritor, jornalista, podcaster, é autor do Ricardo e Vânia, que é o fofão da Augusta, Rainhas da Noite, A Casa, e criador de podcasts como A Mulher da Casa Abandonada. Essa era a hora que uma atriz ia gritar ali na janela, Chico, com pancake na cara, não deu certo. Muito obrigado, Jesus, que esse freela não rolou. Então, a companhia de teatro não aceitou. A companhia de teatro não aceitou esse freela. Nossa, me passa o pix deles, por favor. Assim. Vocês iam ver uma pessoa morrer pela primeira vez ao vivo no podcast.
O Ateliê é a coach e de saída. E a Bia Trevisan é repórter e roteirista. Recebeu o prêmio Folha 2022. É coautora das investigações como A Mulher da Casa Abandonada, o Ateliê de saída. E eu imagino que alguns outros locão lá do Mato Grosso. E eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, agradecer pela disponibilidade de vir, de bater esse papo com a gente. A gente está muito feliz de celebrar os nossos 7 anos com vocês. E para começar, eu fiquei pensando, né? Hoje o motorista que foi buscar eles, ele é muito fã do Chico. Quando eu mandei o contato, ele falou: conheço esse cara, ele é famoso, ele fez o podcast do Locão lá de Goiás e da Mulher da Casa Abandonada. E aí ele veio muito animado e gravando stories, o motorista, assim, muito blogueiro. Eu tô aqui com o Chico Felice, levando ele pra Poços. Produzimos um conteúdo na BR que não tá escrito. O melhor contador de histórias do Brasil. E o Chico constrangidíssimo do lado dele. Não, tava ótimo, inclusive. Tava ótimo, amor. E aí, eu fiquei pensando nessa coisa de contar histórias. E eu queria que vocês falassem como é que vocês vieram parar aqui em Poços hoje, né? Que histórias trouxeram vocês até aqui? Acho que é um bom ponto de partida. Vixe Maria. O que eu posso dizer, e a Bia pode complementar, porque essa história é mais dela do que minha, é que o nosso próximo podcast se passa em Poços. Ou uma grande parte deles. Se vocês puderem ajudar, inclusive nós estamos mendigando ajuda, porque nós estamos numa sinuca de bico. Mas é uma história que tem uma perninha aqui, assim, não é inteira aqui, mas ela tem uma perninha aqui, então por isso que a gente... Enfim, voltaria de qualquer maneira, assim, mas por isso que a gente tem vindo bastante. Veio mês passado, agora voltou agora. Eu acho que é isso tudo que a gente pode contar. Porque o resto é segredo. Não podemos dizer ainda. O quê? Como é que a gente vai ajudar com fofoca? Mas aí Depois nos a gente fala nos bastidores. grupinhos, troca uma mensagem, aí a gente conversa. No off a gente conversa. No off a gente conversa. Vamos ali atrás do museu, tem o lugar na frente dos banheiros, tem um pátio que parece meio conclave. Lá a gente faz... Muito bom. Acho que esse barato que vocês têm de serem bons contadores de histórias, eu queria perguntar para vocês, antes da gente falar propriamente das obras que vocês produzem, quais que são as memórias afetivas de vocês? Em que momento vocês passaram a prestar atenção que fatos importantes ou fatos emocionantes são passíveis de contar histórias e as suas próprias histórias? Como que é o encontro de vocês com elas? Eu acho que eu posso começar dizendo bem sobre A Mulher da Casa Abandonada, que pra mim tem uma questão pessoal que as minhas 2 avós e a minha mãe foram empregadas domésticas a vida inteira. Minha avó passou, não sei, mais de 40 anos sendo empregada doméstica. Minha mãe foi babá antes de eu nascer e ela me teve muito jovem, com 18 anos, então ela começou a trabalhar com uns 12 anos em casas de família. Ela viajava com as famílias. Ela me disse uma vez que já chegou a trabalhar com o braço quebrado. E a minha avó, por parte de mãe, me contou recentemente que ela quase chegou a ser doada para uma família de São Paulo. Ela foi trabalhar muito jovem, enfim, venho de família muito pobre. E minha avó, era de fazenda, trabalhava na roça. E uma pessoa sugeriu para a mãe dela, para ela ir trabalhar na casa dela em São Paulo. Ela foi, ela ficou uma semana. Eu não me lembro se ela não gostou ou se a minha bisa, pediu para ela voltar. Mas só foi por isso que ela voltou. Senão ela teria ficado. Eu não sei o que teria acontecido com ela se ela tivesse ficado nessa casa, Se ela teria sido paga, se ela teria se formado, quais explorações ela teria vivido se tivesse continuado lá. Então, acho que o fato desse ter sido o meu primeiro grande trabalho assim, com jornalismo foi muito importante para mim, porque também me trouxe... eu acho que não reparação histórica, mas eu pude falar sobre um assunto também que já me pegava desde sempre, assim, o fato de eu ter pessoas à minha volta que trabalharam com isso. A minha avó, ela, mesmo não tendo vivido essa experiência, ela nunca teve a carteira de trabalho assinada, trabalhando em casas de família na minha cidade. Então, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar sobre, porque mesmo que empregadas domésticas não sejam exploradas em situações análogas à escravidão, elas continuam sendo exploradas de outra forma.
a menor porcentagem dessas mulheres que tem carteira de trabalho, que tem o trabalho registrado, que tem os seus direitos reconhecidos. Então, eu acho que é um dos assuntos mais importantes do Brasil atual, assim, ainda mais quando a gente vê, né, Chico? Uma coisa que a gente também falou no podcast, que ele tem uma exploração com um perfil muito específico, né? São mulheres pobres, mulheres negras, enfim, mulheres, muitas vezes, que não sabem escrever, mulheres analfabetas. Então, acho que essa é a minha experiência. Fim da escala 6x1 já. Uou! Porra, que lindo, Bia. Eu jamais conseguiria falar nada que chegasse perto do que a Bia falou sobre Mulher da Casa Abandonada, então vou falar sobre outros trabalhos. Eu acho que eu comecei a fazer um trabalho que fazia sentido para mim quando eu comecei a falar dos meus, que foi com o Ricardo e Vânia, que foi com a história do Fofão da Augusta, que saiu primeiro no BuzzFeed como um perfil, depois virou livro, depois teve uma versão em podcast para angariar fundo pro centro de acolhida que leva o nome do Ricardo hoje em dia, Araraquara. Porque até então eu tinha ficado 10 anos em jornal escrevendo coisa de jornal, assim, pau pra toda a obra, e amava, assim. Eu me encontrei muito, eu amava fazer noticiário do dia a dia. Mas daí eu entendi que tinha um limite, assim. Quando eu comecei a escrever sobre os meus, sobre a minha gente, eu comecei a encontrar resistência no jornal. Enquanto eu fazia só o que o jornal queria, tava ótimo, sabe? Quando eu descobria que o Gianecchini tinha câncer, e isso era publicado como furo, ou enfim, qualquer outra coisa que eu tenha publicado no jornal, tava tudo de acordo. Quando eu comecei a querer escrever sobre a minha gente, começou a ter resistência. E daí, meio por conta do acaso, eu acabei me desvinculando do jornal, saí da Folha de São Paulo com 30 anos, e falei, quer saber? Quero escrever sobre um morador de rua que é gay, é queer, e claramente ninguém sabe quem ele é, e ele não tem direito a um nome. E fiquei 6, 8 meses indo atrás dele. Mesma coisa a biografia da Elke. Escrevi uma biografia da Elke Maravilha, meio de vingancinha, assim, porque eu queria ter escrito isso na faculdade. E meu orientador, na época, falou que não, porque ela não merecia, porque ela era um palhaço televisivo. E ele só falava isso porque ele não sabia o quanto a Elke tinha sido importante pra gente como eu. O quanto, tipo, a existência dela era um farol pra gente como eu, que tava no interior e sabia que era diferente, via aquilo na televisão e pensava, pô, dá pra ser diferente, ser muito legal, dá pra ser diferente, ser genial. E tudo que eu faço desde então tem muito a ver com isso, assim, tem muito a ver com escrever sobre a minha gente, menos a Mulher da Casa Abandonada. Mentira, a coach também. Não é menos minha gente. A coach, não é minha gente. E a Mulher da Casa Abandonada. Não, mas daí entrou nessa também que, tipo, eu amo crime. Mas Mulher da Casa Abandonada eu achei que fosse também um pouco sobre a minha gente, assim, no começo, porque eu achei que fosse uma senhora abandonada por ser esquisita, assim. Que a família tivesse virado as costas com ela pra ela porque ela era excêntrica. Mal sabia que tinha mais caroço nesse angu do que eu pensava. Mas, então, acho que é isso. Assim, acho que tudo que eu escrevo e vou escrever passa muito por isso, assim, pelo recorte de eu ser quem eu sou e escrever sobre a minha galera, seja a minha galera quem for, assim. Eu acho isso muito legal. O Marcelino Freire, que também tem a chave daqui, se a gente for dividir as ações, Nossa, a gente não vai receber nada. A gente vai sair do podcast. A gente vai sair devendo pra galera. Mas o Marcelino fala que ele escreve pra se vingar, né? Que se ele tivesse coragem, ele ateava fogo no próprio corpo. E eu gosto muito dessa escrita que nasce, né? Como vingança. Vamos mandar um beijo pra esse professor que falou que a palhaço não era, televisivo. não era pauta. Mas enfim, eu acho muito importante que a gente possa escrever sobre aquilo que mobiliza. E eu acho que vocês fazem isso com muita destreza, né? Investigam, escrevem e gravam podcasts e fazem séries, enfim. E eu queria saber como é que vocês identificam uma boa história, assim, como é que começa essa inquietação, né? Como é que isso vem pra vocês e vira uma obsessão? Porque eu sei que tem que estar obcecado pra sair uma boa história. Eu vou primeiro e depois a Bia me derruba, me contesta, porque ela vai falar melhor. Não, pra mim é muito egoísta, assim, pra mim eu preciso querer falar dessa história no bar pra eu querer contar essa história. Se for uma história que eu acho, porra, é relevante, mas que eu não vou querer chegar desesperado numa mesa com 6 amigos e uma original e falar, você não sabe, tem uma velha do lado da minha... Se não for assim, eu acho que não vai despertar o interesse alheio, assim, pelo menos pro tipo de coisa que eu faço, assim, tem... Óbvio, muitos livros e muitos podcasts que são relevantes e não tem essa coisa de ser instigante, mas pra mim sempre foi o fator instigante que definiu. Até pra eu conseguir trabalhar. Pra eu conseguir trabalhar, eu tenho que estar obcecado, como você bem falou. Assim, eu não consigo
trabalhar de pau mole, assim. Eu preciso estar só pensando naquilo e dormindo aquilo e acordando aquilo e falando daquilo. Acho que é meio... Deixa eu fazer um parênteses com o que o Chico falou. Não sei se você vai lembrar, 2017 ou 2018, na Flip, eu e a Jéssica tava fazendo uma oficina da Socorro Racioli, e um dos meninos que estava comigo, que é um escritor que estava começando, que chama Moacir Calarga, falou para mim assim, eu pedi demissão pra vir. O Chico falou assim, eu acho que você tava fazendo freela pra Folha, se não me engano. Tava. Aí o Chico falou assim, vocês têm alguma história aí? Vocês ouviram alguma história? Eu não tinha percebido que isso era uma história. E eu comentei com eles, assim, falei, nossa, eu tô fazendo uma oficina e um menino pediu demissão pra vir aqui, tipo... O Chico vai atrás do cara e coloca ele na capa da Folha Ilustrada contando a história. E foi maravilhoso. E eu encontrei o Moacir faz 3 semanas em Araraquara. Olha só. É um querido, tô com o livro dele, vou começar a ler semana que vem, agora que eu vou voltar a ser Ele me agradeceu muito, ele falou, cara, você falou pra mim lá do Chico, ele colocou na Folha de São Paulo. Incrível. Não, essa história é muito boa. Eu lembro de ter ficado obcecado, porque eu entrevistei ele na manhã seguinte. Eu chamei ele pra tomar café da manhã comigo, porque eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu falava, maluco, o bicho pediu demissão pra vir na Flip. Essa história é muito boa. Ele é muito corajoso. E desde então, mantive contato com ele. É um querido, assim, escreve muito bem. Tomara que ele não tenha que mais pedir demissão, que ele ganhe bastante dinheiro com a literatura. Mas acho que isso ilustra bem, né, o lance. Uma coisa que pra mim, que eu não sou jornalista, e pra mim foi super banal, uma história legal pra contar pros meus amigos, tanto que eu contei pra eles, mas o Chico já viu ali uma matéria, né? É um Cid. Eu não sei nem se teria o que complementar, assim. Eu acho que o que o Chico falou é exatamente isso. A gente tem que estar obcecado pela história e pensar nela o tempo todo. Então, agora, uma das minhas obsessões é um moço que ele é obcecado em fazer pedidos de habeas corpus. Então, Isso é tão bom, isso é tão bom. É muito bom. Ele já fez mais de 500 pedidos. Não, ele não é advogado. Ele não é advogado. Ele não tem nem formação. Ele já pediu habeas corpus pra soltura do Lula e depois pra soltura do Bolsonaro. Ele pede pra qualquer um. Se a gente for preso aqui hoje, ele vai pedir habeas corpus pra todo mundo. Pois é, ele inclusive se chama de ativista da justiça, assim. Ele fala que o que ele trabalha, ele considera um trabalho público, assim, em prol das pessoas. E... Enfim, eu fico obcecada, eu fiquei lendo sobre ele, vendo todos os processos, todos os pedidos de habeas corpus que ele já pediu. E acho que é assim que nasce uma história, né? A gente fica pensando, mas acho que do meu lado também, e talvez isso seja... Não sei se tem pessoas que acabaram de se formar em jornalismo ou que estão ainda na faculdade, mas não faz muito tempo que eu me formei e... Eu acho que tem uma questão também de você acreditar na história que você quer contar, né? Porque, que nem o Chico falou da história da Elke, às vezes nem só as pessoas vão te desestimular, mas às vezes você acha que aquela história não tem valor. Tipo, nossa, quem vai querer saber sobre isso, né? Por que isso é interessante pra alguém? E às vezes as pessoas vão se interessar. Ou pode ser que no começo elas não se interessem, mas você vai contar aquilo de alguma forma que vai ser interessante, vai despertar alguma curiosidade, ou vai tocar elas em algum lugar. Então, acho que, enfim, também é isso, acreditar na história que você está contando, assim, porque toda história pode ser relevante de alguma forma. Imagina, eu fiquei pensando enquanto você falava, Chico, né, que você saiu da Folha e foi contar a história que você sentia desejo de contar. E a Bia tá falando isso, de acreditar nas histórias, né? E quando a gente tá em algum veículo, é isso, a gente fica muito refém da linha editorial daquele veículo. Então, muitas vezes, você se depara com histórias que você fala, isso é incrível. Por exemplo, ontem eu mandei pro Chico o atleta do monotrilho, que é um cara que corre esse monotrilho. E eu tô obcecada por aquilo. O Gero acha que é irmão dele, a gente ainda não descobriu, mas pode ser que o irmão dele esteja, que pode ser que a gente tenha uma história agora. Mas eu tô obcecada por aquilo. E se eu trabalhasse na imprensa, eu ia ficar dando plantão aqui, porque eu falo, meu, quem é esse homem? Porque ele corre sobre o monotrilho. Mas é isso, quando você tá num veículo, você não encontra esse espaço. E eu acho que vocês criaram espaços para poder contar essas histórias. E o que eu queria falar é sobre esses espaços, assim, sobre acreditar tanto na história a ponto de criar. Eu sei que com o Fofão da Augusta você tomou alguns nãos até conseguir um sim do BuzzFeed, que é um veículo que a gente não tem mais no Brasil, e Descansa em Paz BuzzFeed, e que acolhia, né, esse tipo de histórias. E aí, enfim, hoje você tem a Pachorra Felite Produções, mas como é que foi esse caminho? Assim, queria ouvir de vocês e da Bia também, que é recém-formada, como é que ela chegou no Chico, enfim. Recém-formada vai fazer 10 anos. É isso que eu ia dizer, assim, Não seu tanto. recém-formada foi a Hebe Camargo vestida de Julieta falando em breve completarei 15 anos. Não faz tanto tempo
tempo que eu me Bicho, você tá formei, com 30 anos mas nas mais ou costas. Eu menos. sei que eu sou mais velho que você, mas calma que não é pra tanto. Não, eu que acabei de me Não, formar, eu faz falei, 5 anos que eu me gata. formei. 5 anos. Faz 10 que eu entrei na faculdade. Calma lá, calma lá. Recém-formado, hein? Ainda tenho medo de gravidez na adolescência. Então... Eu acho que... Cara, como você bem disse, o perfil do Ricardo muita gente não quis, mas tudo que eu faço até hoje muita gente não quer, assim. Acho que é o que a Bia também defendeu agora. A gente precisa acreditar na história que a gente quer contar, porque não tem jeito, bicho. É um mercado pequeno, é um mercado que tem dinheiro limitado, a gente entende, mas também é um mercado muito careta, cara. Muito careta. Ninguém quis a Mulher da Casa Abandonada. Ninguém. A própria Folha, num primeiro momento, disse não, sabe? Então, eu tive que mexer todos os pauzinhos possíveis e usar um contato que eu tinha ali dentro pra dizer, puta que pariu, olha essa história, assim, a mulher é procurada pelo FBI, ela mora aqui, todo mundo sabe que ela mora aqui e nada acontece. Eu acho que tem que ter uma tenacidade, mais do que ter talento, tem que ter tenacidade, assim, você tem que acreditar e abrir o caminho meio à força, se não existe. É que nem podcast, assim, podcast até 5 anos atrás... Não existia, vocês existiam, vocês eram dos poucos, assim, mas 10 anos atrás não existia. E foi quem insistiu e quem tentou, e numa primeira leva, que foi a galera que criou hoje um mercado que é grande, assim, óbvio, menor do que mereceria, mas foi a Déia Freitas que começou a fazer da casa dela, gravando como dava, foi a Mabê e a Carol do Modus Operandi, foi essa galera que começou primeiro com... Uma vontade, assim, tinha pouco mais do que uma vontade pra quem começou, mesmo a gente, né? Tipo, Mulher da Casa Abandonada foi deficitário. Não é que a gente ganhou dinheiro com Mulher da Casa Abandonada, não, a gente perdeu dinheiro. Eu tive que botar uma grana, assim, fazer uns freela bem merda de tradução pra ter o dinheiro pra pagar uma parte do documentário, porque não tinha anúncio, a gente não ganha nada do Spotify, como também imagino vocês não ganhem nada. E é isso, assim. Então, acho que tem uma coisa meio de tenacidade mesmo. Tenacidade, às vezes, vale mais do que talento. Vou tatuar isso no meu peito. Quando a gente fala de contar histórias investigativas, que vocês precisam ir atrás das pessoas, a Mulher da Casa Abandonada, é evidente, a gente está aqui falando dela o tempo todo porque eu acho que é inevitável, né? E porque saiu a série no E porque Prime Video, saiu a série, assistem. Os 3 episódios já estão assistam. disponíveis. Aliás, Paguem o leite da pachorra. por favor, tá muito boa a série. E o episódio também do Rabiscos sobre o Fofão do Augusto é muito legal também. Caçem lá no Spotify, no tocador que tem. Mas quando vocês, né, principalmente o Chico, deu a cara, né? Você tá lá na série, você tá falando... e isso dá uma projeção grande, nacional, e ao mesmo tempo as pessoas conseguem te reconhecer mais agora com o rosto aparecendo quando é só áudio. O que isso atrapalha na parte investigativa, quando você vai nos lugares? Às vezes você vai fazer uma... Eu imagino que você vai pedir um pão, o cara já fica meio desconfiado, assim, esse cara vai fazer alguma coisa, tá gravando, ele tá me gravando. O date é um inferno. A pessoa fica assim, você tá gravando o nosso date? Eu falo, bicho, você precisa ser muito mais interessante que isso. Você precisa ter matado alguém e fugido de um país pra eu gravar isso aqui. Você tá anos luz de merecer que eu grave. Mas não, cara, por sorte, ainda é uma coisa restrita, assim, ainda é um reconhecimento que é muito São Paulo, assim. Pinheiros é difícil de investigar alguma coisa, mas felizmente eu não investigo nada em Pinheiros, né? A gente tende a ir pra lugares que estão... Eu já acabei, meu amor. Eu vou comprar todo aquele bairro agora. A gente tende a pegar fatias que são bem marginalizadas da sociedade que, tipo, não chegou e nem vai chegar, assim. Só o Caco Barcelos. E eu tenho a felicidade de trabalhar com uma pessoa muito competente, que é a Bia, que investiga tanto quanto eu, investiga melhor do que eu e faz muitas coisas. Foi ela, por exemplo, que achou a Juju, que achou a Júlia, ficou ali meses atrás rodando o Brasil para encontrar e convencer essa pessoa a dar uma entrevista que ela não daria, assim. Então, acho que... E você? Eu acho que uma coisa que eu ia dizer também é que eu acho que o nosso trabalho de falar com pessoas que são marginalizadas, estão às margens, são pessoas que querem contar a história delas. Então, por exemplo, a Katia Lund falou que quando ela bateu na casa da Hilda, a Hilda já começou a falar da Margarida. Quando eu fui entrevistar a Madalena Gordiano, aqui em Minas, inclusive, ela queria contar aquela história, né? A Madalena, ela é uma história também de uma mulher que foi mantida em situação análoga à escravidão
por 40 anos da vida dela. Então, eu acho que tem essa coisa do nosso trabalho também, da gente conversar com pessoas que elas querem muito contar a história delas. Claro, né, tem as partes difíceis também de você querer conversar com alguém acusado de um crime. Essa pessoa não vai querer falar de imediato. Mas com a Júlia também, a Juju, ela também estava querendo falar. Já faz um tempo que ela queria contar a história dela, né? Contar como tinha sido esse processo dela de sair da internet. Então, eu acho que a gente coloca mais como esse ouvinte mesmo, que está ali pra, sabe, me conta o que você tiver pra me contar. Tô aqui pra te ouvir e vamos nessa, vamos conversar. Eu acho que talvez a gente vai acabar falando sobre isso depois, mas o nosso trabalho também é muito de aproximação, né? Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com o Chico também, que é, se a gente está pedindo para as pessoas nos dar alguma coisa, a gente também precisa dar alguma coisa para elas. Eu acho que nunca aconteceu de eu chegar numa entrevista meio jornalistona, assim, sabe? Formal e meio me afastando da pessoa. Não, eu chego me aproximando dela, assim, tô para te ouvir. O que você quiser me contar. É claro que cada entrevista é uma entrevista, mas eu acho que o nosso trabalho de investigação é meio esse, assim, estar disposto a ouvir as pessoas e criar esse laço de confiança, porque eu acho que se a gente quer contar histórias sensíveis, histórias profundas, essa profundidade ela precisa de um tempo, né, para ser criada. Então, na maior parte das vezes, as nossas primeiras conversas não são gravadas, né? A gente não chega já gravando ali, me conta tudo e é isso, acabou aqui, a gente nunca mais vai se falar. Não, a gente mantém relações de contato com essas pessoas até hoje, assim, faz parte do nosso dia a dia. Então, acho que é isso também. Eu queria saber como é que vocês decidem quando vocês vão ouvir alguém e quando não. Por exemplo, no podcast A Casa, no livro, né? O Chico não quis ouvir o João de Deus. E no da Mulher da Casa Abandonada, vocês ouvem, assim como o Ateliê, tem a escuta desse outro lado, né? Que é uma coisa controversa no jornalismo, né? Por vezes a gente ouve, por vezes não, né? Acho que é muito uma decisão editorial que é sempre uma pessoa, esse editor, que define se vai ouvir ou não. Como é que é isso? Como é que é esse processo para vocês? E como é que essa decisão é tomada? Uma vez que tem muito apelo público também, né? Assim, o podcast vai ao ar e em episódios, então as pessoas vão se inflamando, principalmente na internet, criando problemas que só existem no Twitter, mas ainda assim existem de alguma maneira. Então, como é que é? Eu acho que a regra é sempre ouvir todo mundo. E eu jogo nessa cartilha. Mas daí tem casos peculiares, por exemplo, A História da Seita do João de Deus, o livro, que eu consigo encontrar o João Teixeira de Farias, mas ele está preso num hospital. Ele foi transferido para um hospital, mas já está preso, já está condenado. Daí, além dele estar muito grogue, muito medicado, e eu estar no hospital de maneira ilegal, não me perguntem como eu consegui entrar nesse hospital, mas eu consegui, eu sentia que não tinha, primeiro, ele não tinha condição de falar, e segundo, ele não teria nada para adicionar, porque eu já tinha a versão da defesa dele, e eu tinha ouvido 100 pessoas que conviveram com ele por 40 anos, assim, então tava, inclusive pessoas que são leais a ele, que defendem ele e tal, o lado dele estava contemplado, e eu também acho que nesse caso, qualquer coisa que ele dissesse ia ser, tipo, jura? Que agora você vai dizer isso? Assim, jura? Então, acho que até pra narrativa era mais saudável manter ele distante, contar ele sem ele. Mas se ele tivesse sentado comigo e falado 4 horas, eu certamente teria usado. Agora, os outros exemplos que você deu, a Mulher da Casa Abandonada, o Ateliê, a gente precisa ouvir essas pessoas, porque são pessoas que foram acusadas e não foram condenadas. No caso do Ateliê, ele não tinha sido nem acusado. É um podcast tão perigoso, os advogados me odeiam, assim, porque o cara nunca tinha um boletim de ocorrência contra ele. Eu tava publicando um documentário dizendo esse maluco é um líder de seita e ele abusou das pessoas. Então, tinha obrigação de ouvir o lado dele. E foi uma tremenda entrevista, assim, tremenda porque é bizarro, assim. A Bia tava comigo e foi uma das entrevistas mais surreais da minha vida, em que ele começa a assediar a repórter que tá entrevistando ele, assim. Isso não é o tipo de coisa que acontece, não é o que eu desejo para nenhuma profissional, mas isso diz muito sobre essa pessoa que nós estamos retratando, né? Se numa entrevista, que ele sabe que é uma entrevista que está sendo gravada, vai uma profissional entrevistá-lo e ele começa a assediar essa profissional, que tipo de pessoa é você, sabe? Quer falar um pouco sobre isso ou não?
Inclusive, eu tinha uma pergunta para emendando, pra falar um pouco do ateliê também, você dentro desse contexto de abuso psicológico, enfim, do Rubens, né? Bom, o ateliê também foi uma investigação muito relevante para mim, né? Como mulher num mundo que odeia mulheres. E, inclusive, a gente veio para cá conversando sobre os episódios novos do caso das 10.000, que reconta a história da menina de Espírito Santo, que a então ministra Damares articulou para que ela fosse impedida de realizar a interrupção da gravidez. Ela tinha 10 anos e tinha engravidado depois de ter sido abusada por um tio por 4 anos seguidos. Então, entender, né, como isso funciona, falar com profissionais, com pesquisadoras, com psicólogas, entender como que funciona um abuso, entender como que funciona um abuso dentro de um grupo, porque acho que o ateliê também tinha essa questão de ser uma seita, né, de ser um grupo onde existia uma coesão psicológica ali. E falando sobre a entrevista com o Rubens, acho que foi uma das entrevistas mais surpreendentes assim, que eu já fiz. Claro, não foi a mais legal, mas acho que ela foi muito importante para minha carreira, né, pro meu aprendizado mesmo como jornalista, como aprender a me portar. Foi a primeira vez que eu entrevistei alguém acusado de algum crime tão sério assim. E no meio da entrevista, claramente, o tratamento que ele dava para o Chico era diferente do tratamento que ele estava me dando, né? Então, primeiro que ele não estava me considerando uma repórter, ali, uma profissional, ele se referia a mim como amiga do Chico, ele não se referia a mim como uma pessoa que estava ali fazendo perguntas para ele também. Então, sempre que ele falava alguma coisa a respeito de mim, era, e a sua amiga? Né? Ah, Chico, o que sua amiga tá falando? E, enfim, aí teve um momento que a gente começou a fazer perguntas para ele sobre as acusações de ex-alunas que estavam acusando ele de violência física, sexual, psicológica, financeira. E ele começou a me assediar ali, falou, não sei se eu posso falar isso aqui, mas falou para eu subir na mesa e tirar minha roupa. Enfim, falou que ele, se ele pedisse para cuspir na minha boca, o que eu faria. Enfim, se ele pedisse pra gente ir para um quarto, ele ficar nu. E foi muito curioso, porque na hora eu nem pensei muito na minha postura, né? Foi exatamente o que o Chico falou. Eu só deixei ele continuar. Porque isso, ele tava falando essas coisas absurdas com 2 gravadores enormes na frente dele. Então continua. Fiquei séria, ouvindo o que ele estava dizendo, pra saber até onde ele ia chegar, né? Qual que seria o próximo passo dele? Ali, ele ia acabar confessando mesmo tudo que ele tinha feito. Ele já estava, de certa forma, confessando. E foi engraçado que no final, quando a gente saiu, o Chico até comentou. Eu falei, nossa, Bia, admirei muito sua postura. Como que você foi, né? O seu pulso firme. Parabéns pelo seu jogo de cintura. Eu fiquei meio surpresa, assim, porque eu nem tinha reparado que eu tinha me comportado dessa forma, assim. Foi uma coisa meio que natural, porque eu não ia também me levantar e começar a discutir com ele questões assim, porque é isso, ele estava se prejudicando, então aquilo era bom pra gente, né? Óbvio. Foi horrível, mas pra ser sincera, na hora eu nem achei tão horrível assim, como pra mim, assim, foi. Acho que depois eu fiquei pensando, nossa, que absurdo, né, isso ter acontecido, mas na hora foi isso. Continua, vai. Quero ouvir até onde você vai falar, até onde você vai com esse papo. E acho que não só nesse caso, assim, mas eu vejo que ser jornalista também, sou uma jornalista jovem, eu percebo que muitos entrevistados tentam me diminuir, principalmente quando eu vou entrevistar autoridades, assim, eu vejo que eles não me respeitam como uma repórter, eu acho que eles me veem como uma estagiária, ou como uma... É isso, né? Uma estagiária, uma estudante aí de jornalismo que quer fazer uma entrevista, sabe? Vamos receber ela por pena, por compaixão, sabe? Ela tá aqui, eu fui entrevistar esses tempos um desembargador no Rio de Janeiro que foi uma entrevista muito esquisita, durou 10 minutos, ele nem se levantou para me responder, para me receber. Eu fiquei, tá. Inclusive aqui em Poços, da última vez que eu vim, eu fui conversar com os senhores numa praça, que eles também foram, assim, super indiscretos, de mau gosto, começaram a falar comigo de uma forma muito esquisita, e eu me apresentei como jornalista, né? Falei que eu estava ali como repórter, fazendo perguntas, investigando um caso, e
enfim, zero cuidado. E acho que é isso. Bem-vindo após. Eu acho que eu até comentei com você, né? O que aconteceu. A gente tá Não, numa bolha imagina. segura, penso eu, e é isso, mas eu admiro, Bia, eu no teu lugar, assim, essa hora a galera ia tá fazendo vaquinha pra me levar Marlboro no cadeião, porque eu já ia ter saído na mão com esse Rubens há muito tempo, eu ia falar, cê Eu já ia é estar louco? preparando o habeas corpus. Já. Tadeu ia estar preparando meu habeas corpus. Compulsivamente, assim, é isso, porque misericórdia. Mas eu queria perguntar uma outra coisa pra vocês, se já teve histórias que vocês começaram a contar e desistiram no meio por algum motivo, ou se não, que vocês tiveram vontade de desistir, deixaram na geladeira, retomaram muito tempo depois, porque eu tenho uma história que eu tenho muita vontade de contar, faz assim 20 anos e eu nunca consigo. Mas tá lá, em algum momento eu contarei. A Bia tem uma excelente, que ela se lascou muito por meses e a gente botou no freezer depois. Isso é mesmo que eu tava pensando. Ano passado, né? A gente começou ano passado a investigar uma história também de uma seita, um grupo religioso lá em São Paulo. E eu me infiltrei nesse grupo. Ela comprou vestidinho, ela Comecei, cantou eu com a seita, cantava. gente. Ela ia Eles várias me vezes por semana na amavam, seita. eles me amavam, assim. Sério. Ela fez uma tatuagem. Quase. Não, a gente alugou uma casa, um Airbnb, pra fingir que era minha casa, porque eles queriam me visitar. Eles faziam questão de conhecer a família dela e daí a Minha gente alugou uma família, casa e fui eu. E a gente era a família da Bia. E eu ficava indo vários dias, por meses. Eles adoravam me receber. Nossa, eu era assim... Todo mundo me recebia muito bem, inclusive. Eles me amavam muito, sério. Era muito doido. E aí eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses indo toda semana lá. Tinha que cantar, dançar. E depois tinha um jantar depois do culto. E o culto durava, tipo, 4 horas. Ela tinha um vestidinho tão lindo. tinha Ela tinha a toga da seita. Era muito e incrível. aí eu fui inventar de dizer que quando eu era criança eu já quis ser cantora. Daí eles ficavam insistindo pra eu cantar lá na frente. E eu ficava, não, gente, eu não canto. É brincadeira. Não, minha voz não é boa. Aí horrível. Aí eles já inventaram que eu ia me batizar. Daí eles colocaram lá na lista de afazeres. Beatriz vai se batizar. E eu, tipo, eu nunca falei isso. Eu vou me batizar. E aí entrou pra geladeira. Um tempo a gente ainda tava falando disso antes de vir aqui, o que a gente faz com essa história. Até onde a gente vai com isso. Porque é uma história, né, importante, relevante. É uma coisa que a gente quer contar, quer levar pro mundo. Mas... acho que ainda falta um pouco, assim, a gente tá tentando entender os próximos caminhos. Eu falei exatamente isso, talvez seja o batismo. No almoço hoje ela falou, será que eu me batizo? Será que a gente resolve se eu me batizar? Cara, mas eu acho que tem, respondendo sua pergunta, eu acho que tem uma coisa de timing, sim. Eu não desistiria da história de 20 anos, assim. É o que demorou 20 anos. Várias coisas demoram muito tempo e eu acho que essa história da seita da Bia Cantora vai sair um dia, assim. A gente só precisa que mude um pouquinho o cenário, assim. Então, ou mesmo essa história que a gente tem que fazer em Poços de Caldas, talvez não seja agora que saia. Se a gente conseguir falar com quem a gente precisa falar, pode sair daqui a um mês. Se a gente não conseguir, eu acho que também tem uma sabedoria em falar, tá aqui, eu não perdi. Talvez o mundo vá mudar, vai ter um outro alinhamento astral, ou enfim, essa pessoa um dia vai querer falar comigo, a pessoa que não quer falar hoje, e não desistir, assim, acho saudável também não bodear das coisas, sabe? Porque às vezes você encaralha da história porque ela não tá do jeito que você quer e você pega bode dela. Não, é também deixar na boca de trás do fogão. Você cozinha alguma coisa na frente, mas deixa em banho-maria na boca de trás. Quem sabe daqui a pouco não dá certo, sabe? E não vai ter sido em vão, Bia, você ter cantado com um vestidinho. Eu queria poder mostrar o vestidinho pra vocês. Nossa, gente, o vestido é muito feio. É tão feio, velho. E ele pinica. E aí eu tinha que ficar... E era um lugar que era muito quente. Era uma sala muito quente. E com o vestido até o joelho, pinicando. E tinha que cantar e dançar. Deu, cara, meu Deus, eu vou morrer aqui. De domingo. Dia de domingo, velho. Com limite adicional de insalubridade, entendeu? E... acho que é isso. Eu queria que vocês falassem um pouco também desse contato agora com o público, né? Com as pessoas que assistem vocês. A gente está numa praça, né? Inclusive,
Acho que o pessoal não consegue ver, né, Gero, pela câmera, mas a galera que vai estar no YouTube, a gente está com uma praça cheia, vendo vocês falando, e pessoas que vão poder chegar e conversar com vocês sobre, falar, né? Como que vocês têm essa relação com o público e qual medida vocês se preocupam com isso, assim? Como que vai chegar ou isso não é uma preocupação que vocês têm? A gente Passou um combinou. motoqueiro gritando aqui. É da seita. Eles só descobriram A Bia foi estava aqui. Essa seita existe em Minas também, então. Vai que, né? Vai Verdade! Deve ser o maior abraço deles em Poços de Caldas. que. Não, O presidente corre no monotrilho, o presidente da seita. Nem sei se seita tem presidente. O líder. Não, esse eles chamam de Deus. Ah, de Deus. Um de são Deus. mestre, esse eles chamam de Deus mesmo. A pessoa é Deus. E tem retrato em todo lugar. Você vai no banheiro, tem um retrato de Deus. Você vai... É muito As lindo. pessoas choravam Exato. ouvindo ele falar e eu tinha que fingir que eu tava me emocionando também. Era bem difícil, assim. Era bem difícil. Eu acho que ela converteu e desistiu por isso de contar a história. Cara, eu acho, pra mim, pelo menos o contato com o público é muito massa. Eu amo, mas eu sou de uma carência canina, assim. Eu sou uma pessoa que, tipo... Eu sou o contrário de sem carisma, assim. Eu sou a pessoa que, se deixar, eu fico o dia inteiro na rua falando com desconhecidos, assim. É o que me preenche. Então, eu acho massa. E quanto a como as mensagens vão passar... eu acho que a gente não tem esse controle, assim. Acho que em algum momento da minha vida eu achei que tivesse, mas daí você entende que você conta o que você quer contar. Como vai chegar no ouvido da pessoa ou no olho da pessoa, você não tem esse controle. E sempre aceitar que leituras e audições são diversas, assim. Então, a pessoa que vai ler e vai achar muito massa, outra pessoa vai ler e vai achar um lixo, a pior coisa já produzida no mundo, e vai fazer questão de falar isso pra você. E daí você aprende a lidar. Que bom que o mundo é plural, né? Que bom que o mundo é diverso e que as pessoas não gostam das mesmas coisas. Os odiadores são rápidos também, né? Eles assistem, Não, por eles são exemplo, muito sabem. mais eficientes, bicho. É tipo, o odiador vai chegar primeiro, assim, no comentário. E chega mais, assim. Acho que eles gostam mais de falar do que quem gosta. Acho que quem gosta fica quietinho. Quem gosta, gosta em silêncio e segue adiante, sai pra jantar, sabe? Quem odeia, não. Quem odeia não sai pra jantar, fica na internet falando. E quando você falou que você lá atrás, por algum momento, teve essa preocupação, é porque você achou que talvez essa função de contar uma história que pra você é importante, pelo menos dentro da sua subjetividade, é porque você achou que isso tinha uma função social, assim, olha, eu vou transformar alguma coisa? Até porque a Mulher da Casa Abandonada tem um pouco, né? Tem Tem super. bastante, né? Eu acho que tem, sim. No final, a prioridade é sempre contar uma boa história. É isso, assim, eu não quero mudar o mundo, assim, mas eu tenho uma consciência de que dá pra mudar um tiquinho do mundo se você contar a história certa com a voz que aquela história merece, assim. Então, se você for falar sobre escravidão contemporânea e você mostrar o quanto é atroz a escravidão contemporânea ao mesmo tempo como ela é comum, talvez as pessoas que ouvirem vão se dar conta de que tem gente que pode estar sendo explorada perto delas, que foi o que aconteceu em Mulher da Casa Abandonada, que aumentou muito o número de denúncia. Então, sim, mas não é o propósito, assim, não é uma missão. Acho que isso seria mais pro ativismo do que pra escrita, mas que rola, assim. Mas também teve alguns momentos em que eu achei que eu tava tentando proteger pessoas que eu achava que mereciam ser protegidas. E isso foi de uma ingenuidade escabrosa, assim, de eu achar que você pode controlar o que as pessoas vão achar de alguém num documentário, de alguém que você vai documentar a vida, assim. Então, sei lá, o último episódio da Mulher da Casa Abandonada, que saiu semana passada, eu achei que fosse ser um episódio que fosse repercutir porque eu descobri que a Margarida Bonetti se escondeu por 10 anos numa casa super pobre em Campinas. Então é do tipo, ela se fingiu de pobre por 10 anos pro crime prescrever no Brasil e ela nunca ser julgada por ter escravizado uma pessoa. Daí, essa era a primeira metade do episódio. A segunda metade do episódio era uma fã que trabalhou pra ela de graça. Por 2 anos. E que falava. E que eu achei melhor não usar o nome dela, porque eu imaginei que pudesse causar certa antipatia. Bicho, 99,9% dos comentários são sobre a Alessa, que é o nome de mentira que eu dei pra ela. Que é uma mulher que ficou fã da Margarida Bonetti por causa da televisão, ela não tinha ouvido o podcast, foi até a Casa Abandonada, escreveu uma cartinha pra ela, deu um presente. A Margarida começou a se corresponder com ela e ela começa a trabalhar de graça pra Margarida Bonetti. Ela deu um cachorro pra Margarida Ela deu um Bonetti. cachorro pra Margarida Bonetti. Bizarro. Ela rouba um cachorro do pai dela e dá pra mulher da Casa Abandonada porque ela disse que se sentia amada.
Então, vem daí pra mostrar que a gente não sabe de nada do que vai repercutir, de como vai chegar. Eu achava que ia ser, nossa, que ela é muito mais astuta do que a gente pensava, e foi de caso pensado. Ela foi morar em Campinas, se escondeu até o crime prescrever. Galera cagou pra essa parte. E gostou muito de odiar a fã que trabalhou pra ela de graça e depois ainda se dizia arrependida e dizia que era uma vítima. Assim. 99,9% dos comentários em Spotify, no Instagram e tal, era... Puta que pariu, juras? Todo dia sai de casa uma margarida e uma Alessa. Assim, a pessoa tá se oferecendo pra ser explorada. O que tá acontecendo com o mundo? É engraçado porque a Mulher da Casa Abandonada, a gente ouve muito as pessoas falando, até a gente conversando, Jéssica, a Lorena também falou da que possa ser comum ter quartinho da empregada para dormir, e as pessoas falando isso, nossa, na época da minha avó era comum ter uma pessoa que trabalhava lá, que a gente entendia que era da família, mas não recebia nada. Então, isso reverberou politicamente, socialmente também. Um auditor... desculpa. Não, pode falar. Um auditor fiscal, na época, ele me escreveu para dizer que tinha recebido uma denúncia que estava escrito... Literalmente, o denunciante escrevia que ele só fez a denúncia porque ele ouviu o podcast e reconheceu os sinais no podcast. Então, acho que é isso, né? Aí que mora a importância no fim, assim. Claro, eu concordo com o Chico. Acho que a gente entra também na faculdade de jornalismo achando que vai mudar o mundo. Você é jornalista para mudar o mundo. Isso é muito ensinado, né? Ai, jornalistas derrubam governos. Uau, mas... Ainda mais você, recém-formada, né? Me formei ano passado. Mas na vida real não é assim, né? Na vida real a gente vai fazendo o que dá, muda o que der, faz o que dá pra fazer e concordo que é contar uma história boa. No fim, a história ela tem que ser boa pra ser contada. Só que você comentou sobre Poços, e Poços é uma cidade extremamente racista, extremamente colonial, extremamente coronelista, né? E não são raros os casos, né, de escravidão doméstica mesmo aqui, né? E acho que a gente tem algumas produções. Tô lendo o livro do Lucas, da Rua das Águas Encantadas, e ele fala bastante sobre isso, né? Que o Lucas é um escritor aqui de Poços, é um professor de história e lançou um livro recente. Livraço, né? É um livro muito bom. Então acho que a gente olha pouco para isso, assim, inclusive, né? Pro quanto é uma cidade que é palco, assim, de muitos episódios desse tipo. Acho que falta esse olhar. Mas eu queria abrir para perguntas, eu acho que convém, né? Ó, a gente tem um tempo, vamos deixar pro final agora o pessoal fazer perguntas pro Chico e pra Bia, senão o nosso tempo vai começar a esgotar. Vai, o Gero já tá bravo, que ele fala só enquanto tiver luz. O Gero falou... alguém gostaria de fazer uma pergunta? Só levantar a mão que a gente leva. Ai, obrigada, Pri, porque eu já tava desanimadíssimo. Falei, nossa, não é possível. Quem faz uma pergunta? Olá, boa tarde. E aí? Eu não sei nem como elaborar muito bem, mas assim, numa situação que vocês estão fazendo uma investigação, em algum momento vocês duvidam do que vocês estão fazendo mesmo? Tipo, será que é isso mesmo? Tipo, por exemplo, o síndico. Você vê que o cara é absolutamente manipulador, assim. Você fala, será que eu tô indo pro lado certo? Será que eu tô colocando uma pessoa na fogueira que realmente não é? E como é que funciona isso nessa linha, assim, mais ou menos? Cara, você definiu o nosso dia a dia. Assim, o nosso dia a dia é achar que a gente tá enlouquecendo e sendo injusto. Porque no caso do síndico foi isso. Assim, eu falava, não, bicho, não é possível que esse cara tenha mudado de nome e roubado tantos prédios e fugido e hoje em dia mora em Portugal. No caso da Mulher da Casa Abandonada foram 2 meses falando, bicho, eu estou inventando isso não existe. Assim, Francisco, você está delirando, são os primeiros sintomas de sífilis secundária, assim, chegou no seu cérebro, você não encontrou uma pessoa foragida pelo FBI vizinha da sua casa, isso não existe. E daí eu acho que essa insegurança, na real, é boa, no fim, porque você vai ter que juntar tanta prova, você vai ter que juntar tanta história, você vai ter que criar uma base tão sólida para contar aquilo, que você só se convence quando é inquestionável. Quando você tem um documento que mostre, ou quando você já ouviu 200 pessoas contando a mesma história e tudo bate e os documentos batem. Então, acho que essa insegurança, por mais que ela faça um mal pessoal, ela é extremamente benéfica profissionalmente, porque você só vai levar para público... Imagina se acusar alguém injustamente, velho. Acabou sua vida, não é que acabou sua carreira. Você é uma pessoa ruim, assim, você é incompetente e imprestável.
E tem gente que é muito carismática e que vai... Então, acho que essa insegurança, ao mesmo tempo que é muito ruim pessoalmente, é a nossa gasolina profissionalmente. E é o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. E acho que também tem um pouco do outro lado que a gente também passou por essa crise de será que a gente está perdendo alguma peça? Será que a gente está sendo enganado por esses entrevistados? Será que a gente não está falando com as pessoas que a gente deveria falar? Porque a gente estava fazendo também um podcast, investigando a história de uma pessoa que há muito tempo tinha sido acusada de um crime. E a gente queria saber se isso era verdade ou não. E todo mundo dizia, não, isso não aconteceu. A gente ficava, tá, mas será que a gente tá caindo em papo? Será que a gente tá faltando alguém, a peça-chave que a gente deveria ter encontrado e não encontrou? Mas é isso, eu acho que toda história... Eu não faço ideia do que você esteja falando. Tipo, eu pensei em todas as histórias recentes. Que bom, e eu falei, então. cara, eu não faço a pica da ideia do que você tá falando. Disfarcei bem. Arrasou. Depois você me conta, porque eu fiquei aqui, calma. Será que eu deixei essa passar? Será que eu tomei esse gol? Oi. Olá, boa tarde, tudo bem? Uma questão que me ocorreu, só ouvindo vocês, né? Porque vocês reúnem tantas histórias, né? De pessoas excêntricas, histórias incríveis até. Esse material todo que vocês têm, esse repertório, não sei nem se vocês já têm também, criar histórias a partir de todo esse material que vocês reúnem, vocês também pensam em criar ficção com todo esse repertório, assim, isso rola uma inspiração assim para pensar também em ficção, além de histórias reais? Nossa, eu sou péssima criando ficção, assim, criando personagens. Eu acho que eu só funciono para histórias reais. Já tentei fazer alguns exercícios, testes, mas acho que a minha coisa é história real mesmo. Eu não sei se eu conseguiria criar personagens, mas não sei, quem sabe um dia. Eu acho que eu tô no time da Bia também, mas vai rolar em breve tá começando agora um exercício massa que eu tô muito animado, que é trabalhar com um grande amigo meu que é roteirista e excelente de ficção. E ele falou, cara, pesquisa esse caso. Eu contei pra ele de uma história que eu tava obcecado. Ele falou, pesquisa esse caso, você faz um livro de não ficção e eu faço um roteiro baseado nisso, que vai muito além. E a gente trabalha junto. Vamos. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, porque as melhores histórias... Você só tá ordenhando a realidade. Assim, você pega coisa da realidade que você não acredita que possa ser verdade, remonta, dá uma ajustadinha para criar um arco que seja mais satisfatório, e isso dá uma excelente série. Daí eu falei, olha, vamos. E acho que eu vou trabalhar com ele, assim, daí vai ser uma bola dividida, assim, porque eu vou ter investigado um caso que é real e que eu sou obcecado, e ele falou, cara, isso dá uma série excelente, mas precisa ficcionalizar. Não pode ser exatamente do jeito que foi, porque não funciona pra ficção. Ficção precisa ter um arco, né? A gente é rei de final merda, assim. Quem escreve não ficção é rei de frustrar quem ouve ou quem lê, porque a realidade não termina do jeito que a ficção termina. A ficção geralmente tem um final que é satisfatório, as coisas se encaixam. A realidade muitas vezes é tipo... Que é a pergunta que a gente mais ouve na nossa vida profissional, que é, ela saiu da casa, ela foi presa? Não, bicho, ela continua morando no mesmo lugar que ela sempre morou, ela vai continuar lá pra sempre porque o crime prescreveu. E as pessoas se insuflam contra a realidade, com razão nesse caso, mas é isso, a realidade não vai te dar o final que a ficção te dá. A ficção tem um final satisfatório, a realidade quase nunca tem um final satisfatório, e acho que por isso... que a gente nutre uma fascinação pela realidade, assim, porque nunca é o que você espera, assim, nunca é claro, assim, sabe? Nunca é o claro e o escuro e a resolução e tudo se encaixa no final. Muitas vezes, inclusive as coisas que eu mais gosto de consumir de documentário são as que deixam tudo solto, assim. Que você sai falando, tá, então não mudou nada, então não resolveu nada. Não resolveu nada, levanta e vai almoçar, que o mundo continua assim. Oiê! Minha melhor amiga. Como vocês fazem para proteger a integridade de vocês durante os casos? E tem alguma história que vocês queiram compartilhar com a gente?
Ixi, não faz nada, né? Você faz alguma coisa? Não faço nada também. Não, quando você ia na seita, você me mandava mensagem. Quando você Isso, entrava é. e saía, e eu ficava de fiquei olho. preocupada com isso. É. Não, era uma coisa. E daí, tipo, quando a seita foi na casa dela, que é a casa que a gente montou como se fosse dela, eu tava junto. Sim. A gente ia viajar com a seita, eu ia junto. Sim, é. Sem nunca dizer que a gente era namorado, porque a gente não pode mentir. Mas eu apenas existia, assim. Eu era uma figura que aparecia na vida dela. Sem nunca dizer exatamente como. Não, eu sempre dizia, então falava mais ou menos que horas que era pra terminar. Dizia pro meu namorado, pros meus pais que eu tava indo. Se até, sei lá, 9 da noite, 8 da noite eu não dissesse nada, Vai lá. manda mensagem pro Chico, não chama a polícia. Fala pro Chico e o Chico vai lá, entendeu? Com gravador. Então, acho que é isso. E na seita, nesse caso específico, a gente decidiu também tomar mais cuidados e dar uma afastada quando eu percebi que eles estavam querendo se aproximar muito da minha vida. Então, conhecer a minha família. Eles têm algumas regras, né, que os novos membros, eles querem visitar todos os domingos, esses novos membros. Eles querem ir na casa dessa pessoa. Então a gente falou, não, calma, vamos botar esse pé no freio, até a gente entender até onde isso vai, o que a gente vai fazer, como contar essa história. Porque é isso, eu tava dentro de um lugar, o portão tava fechado, um grupo enorme de pessoas, não sei o que poderia acontecer, né? Então, quando eles começaram a se interessar mais e mais e mais pela minha vida, eu comecei a ficar um pouco preocupada e a gente botou um pé no freio. Mas acho que fora isso, não fazemos Tem nada. ameaça de morte de vez em quando. Mas eu acho que cão que ladra não. Teve no João de Deus, que foi um pouco mais sutil a ameaça. O cara só falou que sabia o número do quarto que eu tava ficando e o nome do hotel. E eu tava sozinho no hotel e eu me caguei de medo e eu não dormi. E daí teve. Do ateliê foi explícita, foi vocês vão pagar pelo que vocês fizeram, a gente sabe onde você mora. Eu falo, tá bom. Quer tentar? Tenta, uai. Não tem nada que eu possa fazer a respeito. Senão a gente deixa de trabalhar com isso, né? Boa tarde. Eu queria saber, naquele momento que teve helicóptero, Luísa Mel, Datena e tudo mais possível e imaginável em cima da casa da mulher abandonada, eu queria saber qual que foi o sentimento. Se foi um sentimento de ufa, a gente conseguiu, ou se foi um sentimento de meu Deus, o que eu fiz? Foi o que eu tô fazendo aqui. E eu tava lá, né? Porque eu tava cobrindo. Então eu tava no olho, eu não tava entendendo nada, assim, eu era aquele meme da Turma da Mônica, todo mundo correndo e gritando o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, eu não sabia o que tava acontecendo. Então foi muito atípico, aquilo foi muito fora da curva, só aconteceu aquele dia, felizmente, mas, bicho, foi um rebosteio, né? Foi apenas um rebosteio, a palavra rebosteio, não era pra ter acontecido aquilo. As pessoas batendo palma quando arrombavam a janela, Luísa Mel falando que tinha um gato lá dentro, e o gato era uma ligação de energia. Eu faço uma cara de susto quando ela... O Pincher sendo roubado, juro. Eu envelheci uns 20 anos naquele dia, assim, eu costumava ser bonito, eu costumava ser jovial aquele dia que me deixou um bagaço. Exatamente, me deixou um bagaço aquele dia. Então foi isso, foi muito preocupante, mas passou, assim, foi uma coisa que não voltou a se repetir, nem vai voltar. Boa tarde, eu sou o Toninho Catador. E queria perguntar para vocês se vocês já pensaram em fazer esse podcast, essas coisas que vocês fazem, mas levando assim para um mundo mais real, conectando com ações que ajudem a questão de sustentabilidade ou outras ações parecidas com essas. Cara, muito massa, porque a gente fez um podcast pequenininho, que a Bia tocou muito e muito bem, que era só sobre histórias de pessoas reais em momentos decisivos da vida delas, assim. E alguns tinham a ver com esse universo, assim. Então tinha, não necessariamente com questão de sustentabilidade, mas tinha, por exemplo, uma moça que perdeu a filha muito jovem e toda a data de aniversário da filha ela ia soltar balão num lago para comemorar a filha, para se religar com a filha. Tinha também uma moça que estava doando medula para salvar a vida de alguém. Então a gente gosta muito dessas histórias reais e desses momentos que conectam, assim. Então esse da medula, por exemplo, que é a Gabriele, uma moça que recebeu uma ligação falando, olha, sua medula é compatível com uma pessoa que está morrendo.
você pode salvar a vida de alguém. Só que ela estava terminando a faculdade, prestes a fazer a prova da OAB. E para doar a medula, ela ia ter que jogar tudo isso para cima. E daí a gente acompanhou ela nesse processo de decidir, falar, cara, dane-se o que eu tô fazendo agora, sabe? Eu vou salvar a vida de alguém. E também foi um episódio que foi ouvido por bastante gente começou a doar medula por causa disso. Aprendeu que você pode, inclusive, quem quiser entrar no banco de medula, é só você doa tipo um tiquinho de sangue assim, que eles vão manter num banco, e quando alguém estiver precisando de medula óssea, de transplante, eles vão checar se tem, e você pode salvar a vida de alguém. E não dói para fazer isso, é só tirar uma gotinha de sangue e em algum dia você pode receber uma ligação de falando, olha, tem uma pessoa que pode não ficar bem se você... que pode ficar bem, na verdade, se você doar medula para ela. Então, acho que a gente tem esse interesse, mas sustentabilidade realmente é um assunto que a gente precisa ainda se debruçar mais. Aqui, oi. Primeiro é um prazer estar falando com vocês. Eu queria perguntar assim, sobre produção de podcast numa forma geral, porque isso foi uma coisa que eu e uma amiga, a gente se arriscou lá no começo da pandemia, que foi um momento, tipo, eu estava desempregada, então foi, sei lá, uma forma de tentar trabalhar, de tentar fazer alguma coisa. E era a gente que, sem saber fazer nada, começou a fazer tudo. Tanto assim, a edição, a nossa própria divulgação, elaborar algum tipo de roteiro, enfim. Foi um negócio, não foi muito pra frente, a gente fez durante 2 anos, depois acabou e tal, mas foi um negócio que eu gostei muito de fazer e tal, só que eu fiquei perdida nisso, aí eu só queria saber como foi esse processo pra vocês, entendeu? Tipo, vocês também tinham isso lá no começo de produzir tudo, ser tudo por conta de vocês, quando vocês começaram na área de podcast mesmo? Sim, o primeiro podcast que eu fiz na minha vida era sobre o Ricardo, né? Sobre o Fofão da Augusta. E eu gravei com meu celular na época, um iPhone 2, assim, e editei com a ajuda de um amigo que era músico, de graça, assim. Ficou tenebroso de ruim, mas ficou, assim, e pra mim foi muito importante, foi um passo de aprendizado muito grande, porque não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, assim. E daí, conforme cada podcast que a gente fazia, acho que a gente ia aprendendo mais e também tendo um tiquinho a mais de estrutura, assim. Ainda até hoje as pessoas ficam surpresas com como é pequena uma equipe para fazer um podcast. No duro, somos eu, a Bia e o Luan, que é o editor, que mora no Cariri. Então, somos eu e a Bia na rua, gravando tudo, entrevistando todo mundo, depois decupando entrevista, transcrevendo entrevista, escrevendo roteiro, gravando narração pro roteiro, manda tudo pro Luan, o Luan monta e vira um podcast. Porque eu já tive reunião com a Globo, que a Globo falou, tá, qual é o tamanho da equipe da Mulher da Casa Abandonada? Umas 40 pessoas. Eu dei risada. Falei, moça, a gente ia de ônibus fazer as coisas, relaxa, calma, devagar, Projac, calma. Eu acho que as pessoas não têm essa consciência de quanto dá pra fazer muito com muito pouco em áudio. Dá pra fazer muito com muito pouco. Mas ali eu comecei com menos que muito pouco e ficou horrível, assim. E normal também. Acho que tem uma curva de aprendizado. As primeiras coisas que a gente fizer vão ficar ruim real. E não é ruim... é ruim, falsa modéstia. Não, é um lixo mesmo. Aqui. Não tô dizendo que o seu fosse um lixo. Depois, inclusive, eu quero que você me mande. Tô falando que o meu foi um lixo. Aqui. Oi. Eu queria saber como que é para vocês trabalhar com jornalismo e o conteúdo que vocês fazem, que muitas vezes é um jornalismo que fere a grande mídia, né? O que é assistido, às vezes, no nosso país, e principalmente porque a gente passou por um momento em que o que vocês trazem, a luta antirracista e tantos outros temas, nacionalmente tinha levantado um movimento que pregava e apoiava isso. Então, como é fazer um jornalismo que convence, que conversa com o público, que consegue dialogar, né, com pessoas que estão sentadas aqui, por exemplo, mas também vai de frente e confronta mídias grandiosas que talvez podem ameaçar, talvez retirar o seu conteúdo, né? E, ao mesmo tempo, queria aproveitar para fazer só uma outra pergunta. Como que vocês conseguem entender que é o momento da entrega daquele conteúdo em sentido de satisfazer o jornalismo como profissão, mas também essa ênfase de uma paixão ao mesmo tempo? Tipo, eu descobri uma história, só que aí eu já quero falar sobre ela, mas não tem como eu relatar um crime sem depender de um advogado, da justiça, e você fica naquele impasse de que eu quero comunicar, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que é contação de história, mas é jornalismo.
começar, eu acho que você vai ter uma perspectiva diferente pelo gap geracional. Por você ter 15 anos e eu ter 50. Eu esqueci a primeira pergunta. Como é visto a visão dos colegas de uma mídia mais estabelecida sobre o nosso trabalho? Quer que eu comece? Eu começo, então. Quando eu fui pra Folha pra falar sobre a mulher da Casa Abandonada, uma das primeiras vezes, não trabalhava já no jornal fazia 10 anos, mas enfim, tenho amigos queridos lá, me formei lá. Uma grande editora, que foi inclusive a pessoa que me contratou lá, me parou e falou: nossa, Chico, você por aqui, porque você virou blogueiro, né? Você não é mais jornalista. E aquilo me doeu, aquilo foi uma adaga no meu peito, assim. E daí, na hora eu pensei... Daí eu usei um ditado da Jujut, que inclusive que é doeu, bateu, pega que é seu, assim. Eu falei, tá, por que doeu tanto? Daí eu parei pra pensar. Eu falei, alguns colegas meus das antigas acham que por eu gostar muito de rede social e ser muito de rede social e fazer umas idiotices, eventualmente, eu deixei de fazer jornalismo. E eu falei, pô... Talvez tenha deixado um pouco também, sabe? Eu talvez esteja fazendo uma coisa que eles não considerem jornalismo, mas que eu sei que tem impacto e tem alguma relevância e que eu quero fazer e eu preciso fazer, assim. Então, acho que para mim, essa anedota ilustra muito, assim. Eu admiro muito essa editora, jamais falarei mal dela, ela é muito competente. Só entendi que ela não compreendia aquilo mais. Ela não compreendia que hoje em dia... Falar com as pessoas é falar de vários jeitos também, é falar um pouco em rede social, é falar independente, óbvio que tem aspectos positivos e muito negativos desse tipo de comunicação, mas é a realidade e é legítimo, assim, eu já era um idiota em rede social muito antes de eu ter seguidor, só que antes eu era idiota para 100 pessoas, hoje em dia eu sou idiota para um pouco mais que isso, então eu entendi depois o que ela me falou e parou de me doer tanto, assim, então acho que serviu para... Então tem um pouco disso, assim, e eu sei que também tem muita gente de veículo que fica estupefata, assim, que não entende, assim, como é que a gente lança uma coisa numa equipe de 3 pessoas e tem muito mais público do que eles, que tem uma redação de 400 pessoas e um nome, e uma história, e um prestígio, porque estão muito apegados a esse velho modelo, assim, que você precisa ter um prédio e você precisa... Eles não entendem que é uma coisa um pouco mais autoral, podcast, precisa ter uma voz clara e precisa ter uma visão clara e uma posição clara no mundo, assim, não dá para fazer como você fazia 50 anos atrás e achar que vai satisfazer, porque o leitorado, ou enfim, o público não é o mesmo de 50 anos atrás. E eu compartilho dessa mesma sensação do Chico, de que eu acho que alguns colegas jornalistas veem o meu trabalho como um trabalho menor, assim, por eu fazer podcast e não escrever reportagem para jornal, por exemplo. E eu acho que, sei lá, por que você está escrevendo sobre uma blogueira que foi acusada de tráfico humano e não sobre guerras que estão acontecendo no mundo? Válido também, claro, todos são válidos, mas por que o nosso é menos válido, sabe? E eu acho também que ainda existe no jornalismo um ascozinho do que é popular. Então, se a gente faz coisas que chegam em mais gente e que são histórias que as pessoas se conectam mais, vai ficar meio... e por que vocês estão contando essas histórias, sabe? Não é uma história cabeçuda. Então, a sua primeira pergunta, né, sobre essa diferença do podcast para a grande imprensa, enfim, mais jornalistão, assim. Uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com o Chico foi que, em vez da gente começar uma história querendo falar sobre um tema, a gente começar uma história falando sobre um personagem muito incrível que vai levantar discussões. Então, começar com uma coisa individual que vai virar coletiva. Então, A Mulher da Casa Abandonada, por exemplo, é sobre uma mulher que mora numa mansão caindo aos pedaços, num dos bairros mais ricos de São Paulo, que foi acusada de escravizar uma empregada doméstica. Olha como vai abrindo, né? O que tudo isso significa. O caso da Coach também, que é uma blogueira extremamente padrão, que todos os entrevistados diziam que era linda, maravilhosa. Inclusive, depois que o podcast foi pro ar, muita gente me disse, nossa, eu fui pesquisar a foto dela e ela é só branca e magra e loira. Achei que ela ia ser, assim, maravilhosa. E não. E
E aí ela, sabe, usou as redes sociais para inventar uma vida, para convencer as pessoas daquela vida e chegou num crime gravíssimo. Então, acho que o que eu estou aprendendo no jornalismo é isso, assim, vamos contar uma história de gente como a gente, que as pessoas vão se conectar, sabe? Então, ao invés de a gente ficar discutindo temas abstratos, vamos trazer um rosto, vamos trazer pessoas reais que passaram por aquilo, que viveram aquilo mesmo, e aí as pessoas vão conseguir se conectar de fato, aquilo vai ter um impacto maior. Porque eu acho que no jornalismo que se fazia 50 anos atrás era um pouco isso, né? Vamos discutir aqui assuntos e, talvez chegue em alguém. Mas a gente prefere contar a história de gente, né? De gente real. E aí essas pessoas vão contar pra gente histórias maiores. Então, o Chico mesmo, assim, o que ele menos gosta de fazer é entrevistar gente importante, né? Autoridades. Aí esse trabalho sempre fica pra mim. Vai lá entrevistar os cabeçudos e é isso, né? Eu vou lá ter que entrevistar e tal. É verdade. E é verdade. E porque é isso que a gente gosta, né? Eu acho que uma história real ela vai ter muito mais pra falar, ela vai conversar muito mais com a gente do que especialistas. Claro, é importante também, né? Claro, mas eu acho que até o próprio vídeo do Felca, né? Se a gente for pensar nisso, sim, teve muito essa discussão do... Já tinha tanta gente falando sobre isso há tanto tempo e, de fato, esse trabalho é muito importante, precisa ser feito, mas o Felca, ele tem um outro público, né? Ele vai conseguir chegar nas pessoas de outra forma, vai conseguir falar com uma outra linguagem. Então, acho que essa é a importância do podcast também, né? Não só do trabalho que a gente faz. Eu sinto que o podcast consegue ter essa linguagem que as pessoas se conectam. Aliás, obrigada, Felca. Obrigada a vocês por fazerem o trabalho do Ministério Público, né? Exatamente. Na verdade, eu queria lembrar do Chico Blogueiro e fazer um apelo. Se alguém tiver alguma marca de creme, o sonho do Chico é fazer uma publi do Homem da Cara Abandonada. Que ninguém nunca teve essa sacada. Ele falou isso num outro podcast, eu achei genial. Então, eu acho que é sobre isso também. Teve uma que propôs e eu não topei. Não, Chico. Eu achei que ia ser de mau gosto. Mas eu tô patrocinado hoje em dia pela Salve. Obrigado, Salve. Eu estou lindo. Se essa cut está boa, é porque graças a Júlia Petit. É o momento da gente fazer a publi da gente, é isso. Inclusive, eu pedi o microfone por isso. Eu queria muito que a gente pudesse ficar aqui o resto da noite fazendo perguntas, mas a gente tem que entregar aqui o nosso mini palco. Vai ter discotecagem, vai ter videomapping, a Mia continua. Eu queria lembrar vocês que tem uma banquinha ali do lado, onde estão sendo vendidos kit Mia. Inclusive, tem kit para os convidados, em algum momento ele será entregue. E vem copo, vem um chaveiro, vem um adesivo e uma sacola estilizadíssima. E aí, com a venda desses kits, a gente está pagando o evento também. Afinal de contas, o investimento é sempre muito alto e a gente não consegue bancar tudo que precisa, então a gente conta com o auxílio de vocês comprando os kits para a gente conseguir continuar realizando a Mostra Integrada de Artes, continuar realizando o podcast, continuar fazendo eventos que são públicos e que são democráticos e que são para todos. Quero agradecer muito as presenças, a escuta de vocês. Eu estou muito feliz e muito emocionada de ver que a galera compareceu mesmo. Agradecer toda a equipe, né, da Mia, que torna isso possível. Agradecer os nossos ouvintes do Rabiscos nesses 7 anos. Agradecer o Tadeu pelos 7 anos. Calma aí, gente, ainda não terminei. E, por favor, agradecer a Bia e o Chico por terem topado também estar aqui com a gente. Vou deixar para vocês fazerem as considerações e Tadeu também se despede. Tá rodando também ali com o Paulinho, não sei, os marca-páginas do Rabiscos. Passar pro pessoal gratuito aí pra galera. A gente tinha camiseta para sortear. Tem camiseta para sortear. Qual que é a nossa dinâmica? Ô, Chico, como que a gente pode sortear 3 camisetas? Não, mas foram mais de 3. Não seria democrático. Acho que quem não fez pergunta, quem já tinha levantado a mão, é o prêmio de consolação. Temos 3 camisetas do Rabiscos pra sortear. Como é que a gente faz? Aqui. Qual que é aquele lá e essa aqui também. Os convidados decidem quem ganha as camisetas, então. O de saia, ela e quem mais? Tem a de camisa do Flamengo. O de saia. Aqui não, é uma referência, gente. É isso. Sorteei. Quem que são? O moço de saia. O moço de saia, pode vir então, o moço de saia, uma salva de palmas. Uhul! O de saia. Vem de saia! O de saia. De sainha. Aí. Por favor. Valeu, meu cara.
Ele lançou Estilo. Quem mais ganhou, Jé? Nossa amiga. Nossa amiga aqui, por favor. E a camisa do Flamengo ali. E a camisa do Flamengo, por favor. Desculpa, viu? Mas eu quero agradecer enormemente também todo mundo. Quero agradecer muito Agradecer ser estudo. Oi? Agradecer ser estudo. Agradecer ser estudo, por ter vindo aqui na praça. Quero muito agradecer a Jéssica, que há 7 anos topou aí estar comigo nessa empreitada. A Jéssica é um talento, está lançando um livro maravilhoso. Então amanhã às 3 horas eu vou estar lá. A galera vai estar toda lá também. O livro é maravilhoso, chama Porca Gorda, mas saiu pela Barraco Editorial do Wesley Barbosa. O livro tá maravilhoso, viu, gente? Chico, Bia, não tem nem palavras para agradecer. O Chico eu já conheço há bastante tempo, a Bia eu conheci agora. E o Chico sempre generoso com a gente, sempre generoso com Rabiscos. E que legal ter vocês aqui na praça, que legal estar aqui com a galera também falando. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Se gente, todos os eventos fossem obrigada. assim, eu seria feliz. Parabéns pro Rabiscos. Parabéns, Rabiscos. Obrigado, gente.